com os meus 10 livros favoritos da vida. Pois é, eu decidi reunir, e foi difícil, 10 leituras que, se eu pudesse, eu sempre estaria recomendando pra vocês. São as leituras que mais me marcaram, e eu digo assim, da vida, mas necessariamente dos últimos 5 anos, tá bom? Então é isso, já pega papel e caneta pra pegar, porque tem muita recomendação boa. Agora chega lenga-lenga e bora saber, afinal de contas, quais são esses livros. Bom, antes de eu começar, essa lista surgiu aí com ideia devido a uma live que eu vou estar participando, que quando vocês virem esse vídeo já aconteceu lá no Instagram da Ju do Desaniversários. Vou deixar aqui o Instagram da Ju. E aí o pessoal comentou que queria uma live minha com ela falando dos melhores livros da vida. E aí eu pensei assim, bom, que tal eu fazer também lá no canal, porque às vezes pode ser que seja curiosidade para vocês que me acompanham há tanto tempo. Afinal de contas, se eu pudesse escolher de todas as leituras aí que eu fiz nesses últimos 5 anos, que são mais de 200 livros lidos, né, quais seriam aquele top 10? E aí eu decidi fazer. E claro que se você me acompanha no canal, já escreve aí qual é o primeiro lugar. Se você escreveu Os Quatro Ventos, da Christie Hannah, acertou. E esse vai ser bem rapidão, porque eu já falei muitas e muitas vezes sobre essa obra-prima. Para mim, de todos os livros que eu li nesses últimos 5 anos, e até como leitora, desde a minha época de infância, se eu pegar os meus livros lá dos primórdios, esse é o meu livro favorito da vida, sem dúvida alguma. De todos os livros que eu li nesses 30 anos de vida, esse merece o primeiro lugar, porque foi uma leitura, assim, que não tem defeito. Tem algumas coisas que eu fiquei chateada, claro que tem, porque a gente não é um escritor, a gente sempre quer alguma coisa diferente. Mas é um livro sem defeitos pra mim, é um livro que me cresceu como pessoa, é um livro que traz uma história de uma mulher forte, potente, que traz um fundo histórico que para nós brasileiros pode ser que nem sabíamos sobre, mas que para quem é dos Estados Unidos é algo que foi uma tragédia aí relacionada ao meio ambiente, que trouxe muitos problemas, né, em muitas famílias. E aqui vai trazer toda a questão das grandes secas, né, do Texas, bem como o período da Grande Depressão, mas muito mais sobre o sofrimento das famílias que moravam nessas regiões, que viam as suas fazendas dizimadas, que tinham grandes tempestades de areia, muitas crianças vieram a óbito por problemas respiratórios, animais eram encontrados mortos quando fazia, né, ia se investigar, eles estavam todos por dentro de areia, plantações que não vingaram, famílias que perderam tudo, perderam entes queridos, muitas famílias que fizeram essa migração para a Califórnia para tentar a vida, que foi o caso da nossa família retratada neste livro aqui. Aqui como protagonista principal a gente vai ter a Elsa. Ela desde a sua adolescência sofre bastante, ela tem uma família aí rica, de alta sociedade e tudo mais, só que ela acaba tendo um relacionamento onde ela vai engravidar e ela não era casada, e os pais simplesmente desligam-se plenamente dela, esquece que é filha, joga na casa dos pais do seu namorado, e eles então vão se casar, vão ter a sua vida, vão viver ali no meio do campo. Ela se vê muito mais acolhida pela família do cara que a engravidou do que a própria família. E a Elsa depois vai se ver na necessidade de ir para a Califórnia. Afinal de contas, se ela ficar ali, os seus próprios filhos podem vir a falecer por problemas respiratórios devido a que não tinha alimento, não tinha dinheiro, tinha muitas tempestades de areia. O filho dela já estava tendo muitos problemas respiratórios decorrente a essas tempestades. Então, assim, ela vai pra Califórnia tentar a vida, só que quando ela chega lá, não é esse sonho americano que se vendia. Quase que um sistema de escravidão que ela vai se ver nas fazendas de colheita de algodão, onde é muito triste o trabalho, pouca remuneração, é quase que um trabalho escravo mesmo, e muitas famílias passaram por isso. Então é um livro, assim,
sem tirar nem pôr, é o melhor livro da minha vida, real oficial, é Os Quatro Ventos. Se você não leu, meu senhor, minha senhora, tá fazendo o quê? Vai ler esse livro. Outro livro que eu posso considerar que também é o meu segundo livro favorito da vida é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Gente, isso é uma obra-prima. Quem não concorda, nem comenta, tá? Deixa eu bater palmas para Taylor Jenkins Reid, que me fez ficar em surto com uma personagem fictícia. Eu queria ver os filmes da Evelyn, eu queria ver ela em atuação. Eu chorei por causa da Evelyn. E eu chorei igual uma condenada nos últimos 30% desse livro. Era capítulo após capítulo, só lágrimas escorrendo. Uma história que vai muito além do que os maridos. Pra quem acha, ai, os sete maridos, cara, vai ler. Tu não lê esse livro pleno 2024, meu senhor, minha senhora, não sabe que tá perdendo. Aqui a gente vai ter a história da Evelyn, que é uma atriz de Hollywood. Ela nunca deu entrevistas, mas ela tem um passado meio polêmico. Inclusive, ela teve 7 maridos no decorrer da sua vida toda. E do nada ela vai convidar uma jornalista que tá iniciando nos serviços, né, jornalísticos, para fazer uma entrevista. Ninguém entende por que, afinal de contas, ela vai querer que essa moça faça a entrevista, afinal de contas, não é uma grande jornalista, para uma grande atriz hollywoodiana. E aí, quando chega o encontro das duas, ela vai propor que ela escreva uma biografia da Evelyn e ela vai contar tudo, mas é tintim por tintim. E a gente vai voltar no passado, lá desde o primeiro casamento, onde ela utilizou do casamento para ter uma chance de sair da casa que era um pai abusivo, que poderia avançar até o sinal se ela não saísse o quanto antes de casa. Ela foi então para Hollywood, ela se viu ali na necessidade de utilizar, inclusive, do seu próprio corpo para crescer nesse meio, e a Evelyn não se envergonhava disso. Ela usava as ferramentas que ela tinha na mão, ela tinha muito foco e o objetivo de ser uma grande estrela. Bem como todos os outros casamentos, muitos deles fracassados, muito deles foi utilizado em meio para ela crescer nesse meio, enfim. Mas teve um amor, um grande amor da vida dela e uma vida de muita labuta. Gente, é um livro incrível, não peguem spoilers. Quando eu fui ler, eu não peguei spoiler nenhum. Eu não sabia de nada e pra mim foi a melhor coisa que eu fiz. Eu só sabia essa premissa que eu contei pra vocês, mas de resto foi uma grande surpresa quando eu descobri quem era o verdadeiro amor da Evelyn. E é isso, gente. Bora pro próximo. Olha só, um suspense entre os melhores livros da minha vida e foi uma leitura de 2024, que é a Estranha Sally Diamond. Vou deixar a capa aqui. Quem leu e não gostou, leu errado. Tô zoando, gente. Cada um é cada um. Tem um livro aí repleto de problemáticas, traumas, abusos, mas pra mim foi um livro completo. De suspense, ele me entregou muitas reviravoltas, inclusive um final que eu não concordei muito, mas eu acho que ele me entregou algo que pode muito bem acontecer se parar pra pensar nos dias atuais, né? Então, tipo, numa realidade que pode acontecer, e já vimos acontecer essa história em diversas famílias, infelizmente, eu acho que o final, apesar de ser um final que nem todos os leitores gostaram, eu achei que foi ok. Eu achei que a autora foi ousada, me quebrou a cara, fiquei desapontada, fiquei revoltada, mas ao mesmo tempo eu tirei o chapéu pra ela, porque pra mim ela foi uma jogada de mestre. Aqui a gente vai ter a Sally. Ela é uma moça bem peculiar, dos seus 40 e poucos anos. Ela recentemente viu seu padrasto falecer e ela simplesmente tacou fogo no corpo dele, porque era algo que ele sempre comentava: ai, quando eu morrer, me joga no lixo e taca fogo. Só que ela não sabia que não podia fazer isso. Ela não sabia que quando alguém morre, fica aqui o recado, tá, gente? Quando alguém bate as botas, você precisa chamar a perícia, a polícia, porque senão você vai entrar num processo que você pode ser suspeita de assassinato sem você ter feito nada. Mas ela deu um fim indevido ao corpo, entendeu? E aí vai ter toda essa questão desse processo. Esse caso vai estourar na mídia. E quando ela estoura na mídia, ela recebe muitas cartas de haters, pessoas xingando, falando que ela era um monstro por ter feito isso com o pai, etc e tal. Mas ela recebe uma encomenda também de um ursinho que faz com que ela comece a ter vislumbres da memória lá da primeira infância,
que ela não se recordava nada. E aí a gente também vai ter em paralelo cartas deixadas pelo seu pai, né, seu pai adotivo, onde conta todo o passado sombrio da Sally, dos seus 1 aos 7 anos de idade. Tudo que envolvia os seus pais, quem eram seus pais, e em paralelo a gente também vai vendo histórias sendo retratadas por outro narrador e a gente vai entrando naquele suspense, naquele clima tenso e também muito envolvimento psicológico, onde a gente às vezes torce pela Sally, a gente fica com medo dela, a gente não sabe se devemos confiar ou não. Enfim, é uma reviravolta completa e se você não leu, dê chance. Dê chance. Gente, eu não conheço ninguém que não gostou, tá? Mas realmente é uma história que mexeu comigo e que eu considerei uma das melhores leituras porque pra mim entregou muita experiência, sabe? Tipo, durante todo o processo de leitura, esses livros que eu estou listando pra vocês me fez ter muitos sentimentos. E são livros que, apesar de eu ter lido há muito tempo, tão vívidos na minha memória, seja pelo momento que eu estava fazendo a leitura, seja pelos sentimentos que me despertaram, ou pela obra como um todo, como é o caso da Sally, que pra mim a autora entregou um bom thriller psicológico, trouxe muitas questões aí, trazendo traumas da infância, crimes que aconteceram aí no mundo afora, que estão presentes nesse livro, querendo ou não, a gente pode pegar como exemplo, infelizmente, né? Enfim, maravilhoso. Bora pro quarto. E o quarto é polêmico, polêmica, com Bruna Maila. E o quarto é A Vida Invisível de Ed La Rue. E, gente, esse é um livro polêmico, porque metade das pessoas que eu conheço que leram odiaram. Brendinha odiou, né, Brendinha? Brendinha é membrinha aqui do canal. Mas tem outros leitores que amaram essa obra, que identificam que ela não é perfeita. Na época que eu li, eu dei 4,5 estrelas, mas hoje, passou-se aí quase 4 anos dessa leitura, eu vi lá, minha nota no Scooby atualizada era 5 estrelas. Então, é 5 estrelas, mas não é favoritada. Eu acho que esse livro seria perfeito se não fosse focado na segunda parte, onde a gente tem um protagonista masculino. Aqui a gente vai ter a história da Ed. A Ed, ela fez um pacto com o Ser das Sombras, porque ela queria ser uma pessoa livre, ela não queria ter um casamento por conveniência, isso lá na década de 1700 e bolinha. Aí, o cara das sombras, o capirotinho, vai aceitar o pacto. Ela vai ter a vida eterna e ela vai ser livre. Só que tem uma condição, porque nunca é tudo da forma que a pessoa deseja, né? O capirotinho vai querer o quê? Que ela não seja lembrada por ninguém. E para ela não ter nenhuma recordação, no sentido as pessoas não lembrarem dela, ela não consegue deixar marcas no mundo. Então, se ela decide desenhar algo, escrever algo, as palavras vão ser apagadas, os desenhos, as obras desfeitas. Então, as pessoas não conseguem saber quem é a Ed e, ao mesmo tempo, a Ed não consegue deixar sua marca no mundo. Vai se passar 300 anos e a gente vai ver todas aquelas grandes eventos no mundo acontecendo enquanto a Ed está presente. Então tem a Revolução Francesa, tem diversos momentos. E tem muitos momentos que é doloroso para nós que somos mulheres, porque ela se vê na necessidade de quê? De se alimentar. E às vezes ela vai se vender para conseguir ter o que comer. E é algo tão complexo, porque imagina assim, você comprou um quarto, uma diária numa pousada. Você pagou para a pessoa. Você vai virar as costas, pluft, a pessoa esquece quem é tu e vai te expulsar, porque tu não pagou, quem és tu, quem tu acha que tu é para estar invadindo o meu espaço. Então era muito complicado para Ed nesse quesito, bem como era criar vínculos com pessoas, porque ela sempre era esquecida. Então a gente vê ela se envolvendo com pessoas no quesito romance, no longo aí desses séculos, só que era quase que aquele filme, não sei se vocês lembram, que é Como Se Fosse a Primeira Vez, algo assim, que é aquele ator que faz clique, gente, eu sou péssima com nomes, mas que a mocinha esquece a memória todo final do dia quando ela vai dormir e ele reconquista ela dia após dia. É tipo isso que acontece na vida da Ed com esses romancezinhos que tem na história. Até que chega um dia que um cara numa livraria vai falar que lembrava quem era ela.
E aí ela vai se envolver com ele, afinal de contas, por que que ele é uma exceção? E a gente vai descobrir por que que ele é a exceção entre todas as outras pessoas, bem como todos os dilemas. E aí isso é mais ou menos na metade. E aí isso é o que eu não curto muito da história. Pra mim, essa história desse casal é meio brocochô. Eu ficava muito mais com vontade de ter um romance com o Luke, que era o Ser das Sombras, do que com esse carinha. Mas enfim, nem tudo é perfeito nessa vida. Mas a Vi Schwab, eu acho que ela entregou muita coisa nesse livro, sabe? Me despertou muitos sentimentos. Não é uma leitura para se devorar do dia pra noite. Eu concordo que é uma leitura densa e lenta. Então esse livro tem mais de 500 páginas, eu acho. Tem quase 500 páginas, mas é um livro assim que demorou pra eu ler. Eu acho que eu li em um mês. Eu fui degustando e quando tava chegando perto do fim, eu já queria não terminar o livro pra eu não me desfazer da Ed, porque eu me apeguei muito a ela, porque eu acompanhei ela por 300 anos praticamente, né? E tem esse plano de fundo histórico que eu acho que conquistou meu coração, porque quando tem essa pegada, eu geralmente curto bastante. Já comenta aí qual é o seu livro favorito da vida e lembrando, pessoal, que caso você queira fazer parte do clubinho de membros aqui do canal, basta se tornar membros. Tem sorteio de livro físico, tem sorteio de e-book, tem lives semanais de sprint, tem maratonas literárias, tem o desafio Desencalha, tem a live Drinks e Livros, sessão pipoca. Vá conferir as categorias. Tem o Sachê da Luna e o Petisco do Smigo. O Petisco do Smigo, os benefícios é o Clube Cine Livros, que é o meu clube de leitura. Então, se você quer apoiar bastante o meu trabalho aí na internet, basta se tornar membrinho do canal e me ajude a bater 3.000 inscritos nesse canal nesse ano. Bora que faltam só 300 pessoas. Vai compartilhar pro tio, pro avô, pro papagaio, pra todo mundo da família. Bora pro próximo livro. E o próximo é uma das minhas autoras queridinhas, que é Loucos por Livros. Melhor livro de 2023, está na minha lista de melhores leituras da vida. Aqui é um romance, um enemies to lovers, que tem muito plano de fundo, essa coisa de amor aos livros, porque são loucos por livros e realmente são loucos por livros. Aqui a nossa personagem principal, ela é uma workaholic, ela é viciada em trabalho, mas muito mais em questão de sobrevivência. Ela teve que muito cedo ter que cuidar da sua irmã, pois a mãe dela veio a falecer e ela teve que ser já independente muito desde nova, ter que cuidar toda essa questão de responsabilidade financeira, sustentar a irmã e ela própria. E aí a gente vê ela tendo um impasse com o editor. E esse editor não quer editar um livro que ela acha que vai ser algo muito bom. Ele acha que vai ser uma porcaria, pois ele morde a língua, porque o livro viraliza, vira, sabe, top, assim, mundial. É tipo uma J.K. Rowling do romance. Criam até peça desse livro, ponto turístico na cidade onde é retratado esse livro. Tem filme, adaptação, enfim. Aí ela decide tirar férias pra essa cidade do interior que é retratado o livro com a irmã, porque a irmã tá aí, né, passando pelo sexto mês da gravidez, e se não me falha a memória, ela vai ter gêmeas. Então vai ficar um pouco corrido e complicado elas terem aquele contato de irmãs, que elas andam meio distantes. E aí elas fazem meio que uma gincana de itens e coisas pra se fazerem nessas férias. E olha quem é que vai estar nessa cidade do interior. Pois é, aquele cara de uns anos atrás, que foi super babaca escroto com ela, que era um editor de livros, e os dois vai rolar essa tensão que vai desenvolver para um romance. É incrível esse livro, super recomendo para você que gosta de um bom enemies to lovers, slow burn, porque a gente tem assim migalhinhas do romance, mas quando vem um romance, vem com muita intensidade, mas não é um romance assim já de cara. E vai muito além do romance, vai muito mais essa questão da amizade e do amor entre irmãs. Então por isso que eu acho que eu tenho um apego mais sentimental a essa história. É incrível e super recomendo. Bora pro próximo. Vou tentar agilizar, gente, que eu fiquei emocionada nos primeiros e eu hablei muito, né? Mas aí vocês, por favor, fica comigo até o fim. Fica comigo até o fim. Mais um suspense e eu vou dizer que é A Paciente Silenciosa. E por que eu digo A Paciente Silenciosa? Eu li em 2021. Eu acho que eu só tinha lido A Mulher na Cabine 10 como livro de suspense e A Casa Assombrada, algo assim. Eu amo livros, eu amo filmes de suspense e filmes de terror, mas mais suspense
desde quando eu era criança. Quando era criança, eu li até alguns livros infanto-juvenis do Sidney Sheldon, mas eu fiquei por muitos anos sem ler nada do gênero. E aí, seguindo uma dica da minha amiga Ju, eu li a Cabine 10, a Mulher na Cabine 10, e depois eu quis começar a ler mais livros de suspense, então eu via muitas pessoas elogiar a Paciente Silenciosa, comprei. Gente, eu li esse livro, eu comecei numa live, eu lembro até hoje, e eu li, tipo, metade do livro numa tarde e metade no outro dia, e eu devorei, eu não conseguia parar, eu fiquei muito envolvida e o plot me pegou de surpresa. Para muitas pessoas, as pessoas podem meio que adivinhar o plot e ser um livro mais ou menos, mas pra mim, como eu não tinha muita bagagem de leitora, pra mim foi surreal. Hoje, depois de ter lido muitos livros de suspense, talvez eu não tivesse a mesma experiência que eu tive lá em 2021. Mas pra mim foi um livro incrível, onde a gente tem muita reviravolta e que eu fiquei chocada com a revelação final. Tem um certo, assim, tipo, um clímax onde as coisas se desenvolvem muito rápido e tem uma certa reviravolta. A premissa principal é que a gente vai ter uma personagem que ela simplesmente matou o seu marido com 7 ou foi 5 tiros no rosto, e desde então ela nunca falou, nunca se pronunciou por que ela fez isso. Aí ela está no hospital psiquiátrico há mais de 6 anos, tentaram fazer vários tratamentos, mas ela nunca deu um pio, até que vai um psiquiatra tentar ajudar a Alice, né, que é essa personagem, a hablar, a falar o porquê que fez o que fez. É incrível, super recomendo, sério, um dos melhores suspenses da minha vida, não poderia não estar nessa lista. Vou deixar a capa aqui de Pachinko. Pachinko foi um livro que eu li em maio de 2022 com o Clube da Ju. E esse livro tem muitas camadas. Aqui a gente também vai acompanhar quase que gerações de uma família. A família da Sunja, a gente acompanha lá nos primórdios, quando os pais da Sunja se conheceram, tiveram um relacionamento, nasceu a Sunja com a sua mãe e seu pai, assim, bem pobrezinhos, até que ela é enganada, iludida por um cara rico que só usa dela, e quando ela descobre, era o amor da vida dela, ele é casado e ele faz uma proposta para ela ser meio que amante dele, só que ela recusa. Nisso vai aparecer um padre na região, meio adoentado, a família vai cuidar e em troca desse cuidado que teve essa família, ele vai propor o casamento com ele e a Sunja, e ele assumir a criança. Depois eles vão viajar pra Coreia, né? Ou foi pro Japão, não me lembro direito, acho que foi pro Japão. Vão sofrer muito preconceito por serem coreanos, vai ser retratado toda essa questão da guerra do Japão com a Coreia. E aí a gente vai acompanhar depois a Sunja quando ela tem os seus filhos, quando ela já for uma senhora idosa. Então é um livro assim que a gente vai acompanhar o personagem desde a infância até os finais da sua vida. E é um livro repleto de muita carga emocional. É um livro que eu fiquei muito revoltada com um personagem específico. Eu fiquei realmente muito chateada. Mas é aquilo, gente, é um livro que realmente é doloroso, mas a Sunja é mais uma mulher como a Elsa forte e que tem uma história linda pra te contar. Então, se você gosta de romance histórico, bem como esse romance aí que acompanha o personagem, né, romance de formação, e a maioria daqui é assim, né, gente? Não sei se vocês estão reparando que eu gosto muito de livros que eu acompanho por mais tempo os personagens. Pois é, eu gosto. Se você gosta, esse é um prato cheio. E é isso. E eu gostei bastante de conhecer um pouco mais da cultura também, porque eu sou muito acostumada a ler livros nacionais ou ocidentais, e aí ler um livro oriental tem culturas diferentes. Então é bem diferente mesmo, e eu gostei muito. Bora pro próximo. Em oitavo lugar, Árvore dos Desejos. Aqui a gente tem uma fábula fantástica, onde teremos a Red, que é uma árvore, como personagem principal. E eu vou procurar aqui uma ilustração que eu acho que diz tudo do que o livro vai retratar. Só um pouquinho. Eu acho que essa ilustração, ela diz tudo do que o livro vai falar. A Red nada mais é do que o lar de vários bichinhos, de vários animais. E esses animais correm risco de perderem a sua casa,
Porque a Red é uma casa, é uma árvore milenar, centenária, enfim, onde tem uma tradição onde as pessoas fazem desejos em um determinado período do ano. E a dona do terreno onde a Red está localizada, ela não aguenta mais. Ela está super insatisfeita, que não suporta mais essa muvuca, as pessoas colocando laços. Inclusive a Red sofreu um atentado, colocaram uma frase super feia no tronco da árvore, bem xenofóbica. Ela não aguenta mais essa muvuca, ela quer derrubar a árvore de uma vez por todas, quer se livrar disso. E aí, a gente, em paralelo, vai ter duas crianças que estão se conhecendo. Uma criança que vem aí de uma família que são família de imigrantes nos Estados Unidos. Eles sofrem muita xenofobia. E, em paralelo, a gente vai ver todos os personagens tentando salvar a Red, bem como essa menininha que se sente tão solitária que ela só queria ter um amigo, ela criar amizades ali no bairro. É uma história incrível e a edição, gente, é perfeita. A gente também leu com o Clube da Ju. E esse meu exemplar veio numa das caixinhas do Clube Intrínsecos, mas vende sem ser do Clube Intrínsecos. E é lindo, gente. Não sei se vai dar pra ver aqui, mas tem glitter na capa, é capa dura. É um livro que dá pra você presentear. Eu, inclusive, dei esse livro de presente pra minha irmã há alguns anos. Eu não sei se ela chegou a ler, mas eu super recomendo. Estamos chegando no fim. Já coloca aí hashtag Inimigos do Fim, que eu quero saber se você é guerreiro, guerreira, que me acompanhou, que a gente tá no 9º lugar. Em 9º lugar, vou deixar a capa de Outlander, A Viajante no Tempo. Dei 5 estrelas, favoritei esse primeiro livro, eu amo a série. Eu só li somente 3 livros, são livros calhamaços. E esse aí eu acho que tem 900 e poucas páginas, se não me falha a memória. Um deles tinha mais de 1000 que eu li. Mas dos 3 eu vou colocar esse porque pra mim é o início de toda essa saga do James Fraser, da Claire. Esse casal que é atemporal. A gente vai ter viagem no tempo. A Claire, ela é uma enfermeira na década de 60. Ela vai fazer uma viagem pós-guerra com seu marido para tentar aquecer as coisas no casamento, porque eles, querendo ou não, ficaram 5 anos distantes durante a guerra. Ela era enfermeira, ele era médico, ou ele era militar, algo assim. Não, ele era historiador, mas ele ficava na parte do exército mais burocrático. E aí passam-se 5 anos dessa guerra, eles querem tentar se reconectar, quem sabe ter um bebê. Aí eles decidem fazer tipo uma lua de mel de segundo tempo, vamos dizer assim. E aí eles vão para a Escócia e vai ter um círculo mágico com pedras, que um momento a Claire vai tocar em uma dessas pedras e ela vai se ver 300 anos antes, perto da Revolução Francesa. E aí ela é uma mulher totalmente diferente para aquela época. Ela tem, né, trajes diferentes, indecentes, vamos dizer assim. Ela se porta de uma forma totalmente diferente. Às vezes ela pode até ser considerada como bruxa pelos seus conhecimentos com enfermagem, enfim, gente. E aí ela vai conhecer o Fraser, James Fraser, que é um escocês, e os dois vão ter um romance muito tórrido entre os dois, e os dois vão batalhar para ter esse romance e lutar contra Deus e o mundo para ficarem juntos. E é um livro assim maravilhoso. Eu acho que de todos que eu li e de todas as séries que eu já acompanhei, pra mim o primeiro é o que mais me dá gostinho, tipo, de revisitar, porque é muito tipo assim diferente. Traz muitas questões da época que é difícil para nós mulheres, mas ao mesmo tempo o romance é maravilhoso, toda essa questão histórica, as guerras, tudo que tá envolvendo, sabe? É um livro incrível. Então, assim, pra resumir de toda a série, eu adoro, eu quero retornar à leitura, mas é uma coisa que eu vou fazer bem devagar mesmo, porque são muitos volumes e livros gigantescos. Ou eu vou só ler Outlander durante o ano todo, ou eu leio outros livros, essa é a verdade, por causa da minha rotina, né? Mas é isso, eu super recomendo se você quer entrar nesse esquema de pirâmide. E é isso. Bora pro último livro dessa lista. Vou trazer mais um romancezinho aí que eu amei muito, que foi O Beijo da Neve. Na verdade, eu quis trazer O Beijo da Neve meio que pra representar a Babi Sete,
que ela é a minha autora de romance favorita nacional. E esse aqui é diferente, porque todos os outros que eu tinha lido eram romances de época, e esse aqui é um romance contemporâneo, onde a gente vai ter dois personagens que se detestam, eles vão acabar trabalhando um para o outro, vai ter essa questão aí do enemies to lovers, vai ter crianças fofas, vai ter uma ambientação que eu amo, que é o Canadá, vai ter patinação, aqui a gente vai ter essa mocinha que ela tá precisando de grana, ela decide trabalhar como babá pra esse cara, e quando ela descobre, era um cara super famoso da patinação que ficou mais de 5 anos desaparecido. Ela teve um certo desentendimento no passado em um evento que ela foi dar um presente, uma caneca, enfim, e ela meio que odeia ele na face da terra. Em contrapartida, ele vai querer incentivá-la a estar nas quadras, porque ela ficou um período também parada, porque ela teve uma fratura, ela quebrou a perna, etc e tal. E aí ele vai fazer uma contraproposta para ele ser o acompanhante dela, e os dois vão começar a treinar juntos e participar dessas competições. É um livro maravilhoso, eu acho que tem resenha aqui no canal, o vídeo já ficou muito estendido, mas se você não leu O Beijo da Neve, você precisa fazer essa leitura pra ontem, tá? É um romance maravilhoso que vai trazer algumas camadas. Sempre os livros da Babi traz camadas, sabe? Traz coisas pra gente refletir apesar do romance. E é um romance, assim, que tem bastante cenas pimentinhas, tá? Então eu recomendo aqui mais 18. Entre 17 e 18 anos. E é isso, gente. Maravilhoso! E finaliza a minha lista dos 10 livros favoritos da vida. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau!